Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje estamos recebendo Ramon Gonçalves, ele que é cantor, compositor e violonista, que transita pelos festivais do Brasil afora. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Sandra, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Conosco hoje também ele, Carlos Albuquerque. Hoje com trilha sonora, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Ramon, como foi a sua introdução na música? Então, meu pai é músico, né? Então, aprendi a tocar violão com ele, as primeiras notas. A gente foi criado lá na Bahia, então um ambiente muito musical. O lado da minha mãe também, sempre envolvido com músicas. O lado da minha mãe é do Vale do Jequitinhonha, então muito envolvido com os festejos populares ali, né? Com gados e tudo mais. Então, nesse ambiente, eu fui pro violão e fui me achando ali na MPB. E tô nele até hoje. Comecei a tocar mesmo assim com uns 10 anos de idade, ou seja, 25 anos de bem acompanhado do violão. Tem aquele ditado, quem nasce na Bahia não nasce, estreia. Estreou. Tem isso. E quem você ouvia quando jovem? Então, meu pai compõe também, então eu fui muito inspirado nele. E inclusive o Carlinhos eu fiz uma matéria junto com meu pai quando eu morava lá em Fabriciano. O Tiago Borges que fez a matéria, eu acho que você já apresentou essa matéria. Faz um tempinho. Mas uma formação muito eclética. Eu hoje me baseio muito na MPB, né, em tudo que se convencionou chamar de MPB, que também é um universo bem vasto. Mas ouvi de tudo, assim, estando na Bahia, o axé era muito presente, o pagodão da Bahia, a gente ouvia bastante. Na Bahia também, a minha região era muito afetada pela música que vinha do Pará, então antes do Calypso estourar nacionalmente, a gente conhecia muita coisa que vinha ali da parte de cima do Nordeste também, que é as bandas de forró, né? Na época que eu estava ali bem jovenzinho, vinha muito Limão com Mel, Calcinha Preta, antes de fazer sucesso nacionalmente. E ouvindo muita música dos anos 70 e 80, que meu pai é super fã. Ouvindo também, ele ouvia muito super fã do Roberto Carlos. Muito Amado Batista, muito Fernando Mendes, que é daqui de perto. E muito MPB. Então era uma miscelânea danada. Eu fiquei mais na MPB, mas tem toda essa cultura rítmica e de outras referências que, para mim, eu acho super positiva, assim. Porque engloba e reforça uma identidade musical que é muito múltipla, né? Ô Ramon, hoje quando a gente fala MPB, muita gente já olha assim, conceito elitista, né? É para pouca gente, é para poucas pessoas, não é mais popular, nem faz mais jus, eu já ouvi alguém dizer que nem faz mais jus de música P de popular. Como que você vê esse cenário de MPB hoje, sim. Essa situação do cara que fala que toca MPB já, elitista, isso aí é elite, isso aí o povão não escuta mais, como é que você vê isso? Eu não desminto essa assertiva de que é uma música popular, a música popular brasileira que não é tão popular, sabe? Até pelo cenário da música que é mais ligada ao entretenimento. E hoje você tem outras vertentes musicais que são muito mais populares do que a própria música popular brasileira. Você citou Fernando Mendes aí, por exemplo. Caetano Veloso, alguns anos atrás, furou a bolha, vamos dizer assim, gravando Fernando Mendes e gravando Peninha. Isso, que eram considerados assim bregas, né? Em algum momento foram considerados bregas, né? Sim, que são cantores assim maravilhosos. A obra mesmo do Fernando Mendes é uma obra muito interessante, Peninha também. E é interessante esse rompimento de bolhas, né? Que é muito que o Caetano faz muito por causa da antropofagia, que vem lá do movimento tropicalista. Mas tem esse fundo de verdade. A música popular brasileira, a MPB, já foi muito popular com os festivais que iam para as televisões, mas ainda assim convivia-se muito com aquela música que de fato era popular, né, nos meios de comunicação. As músicas que dominavam ali, que passavam no rádio na época. Então, hoje eu teria muita dificuldade de rebater esse argumento de que MPB não é impopular. Hoje ela é uma música muito de nicho, né? Embora muita gente goste, mas hoje a nova MPB, grandes cantores que tem, né, que produzem obras maravilhosas, já não tem a popularidade que tinham antes, né? Então muita gente fala, não existe música MPB como antigamente.
Claro que o número de referências dos anos 70, 60 e 80 é muito numeroso, né? Você tinha grandes nomes fazendo sucesso na mesma época. Hoje, até por ter rodado muito no festival, conheci muita gente da cena que produz muita música boa. Mas hoje o mercado não abraça com essa popularidade que já teve antes. Então, com isso eu quero dizer, eu acho que a MPB, de fato, nunca foi a música dominantemente popular, embora tenha o nome, e eu acho que é tranquilo admitir isso, mas é uma música que tem seu nicho e tem o seu lugar. Igual os amigos falam, mas eu vou numa festa, vai tocar MPB, às vezes você vai num lugar que você quer um entretenimento para dançar, você não vai ouvir MPB, mas a MPB tem o seu lugar. Pois isso também, esse outro lado me incomoda, porque, por exemplo, eu gosto muito de MPB, mas também consigo gostar do que hoje é popular, como você disse, você vai a um churrasco, por exemplo, em que as pessoas estão a fim de agitar algo mais palatável, vamos dizer assim, né? Que não precisa pensar, não é a música para você pensar, nem para ouvir. Reflexões. Tudo bem, só que o contrário não está sendo verdade, quer dizer, as pessoas que gostam da música que faz sucesso hoje não estão tendo o prazer, não está sendo apresentado a elas, vamos dizer assim, um outro tipo de música que talvez elas gostassem também. Sim. Então, assim, aí a gente está empobrecendo, né, os nossos gostos, assim. Eu acho que você fechou aí essa questão, porque de fato eu vejo assim, embora não tenha vivido esse cenário de 70 e 80, tinha a música popular da época, que era uma música mais comercial, uma música mais para entretenimento, mas também as pessoas conheciam as coisas mais rebuscadas que estavam sendo produzidas ali, porque tinha espaço na mídia e as pessoas tinham essa opção de ouvir. E de fato hoje, até por uma agressividade comercial, muito comercial da música mais popular mesmo, de fato, esse espaço já não existe mais. Tanto que os festivais hoje, os festivais de antigamente que eram mais glamurosos, veiculados na televisão, com grandes revelações de músicas, eles eram muito potentes. Hoje eu tenho uma cena de festival, que eu tenho a grata honra de participar, que ela é muito mais restrita. Ainda é um ambiente maravilhoso de se tocar. Eu vou muito nas cidades, aí você tem aquele público que está ali para ouvir música autoral nova. É muito bom você tocar num ambiente como esse. Tem outras pessoas de Valadares que participam muito, né? O Diógenes Júnior, que é violeiro, também é um grande festivaleiro, e que é daqui de Valadares. Mas o ambiente é muito mais restrito. A gente vai pelo prazer de estar ali e pelo prazer das conexões. Mas quando a gente olha mercadologicamente, e até fazendo uma revisão aí do passado recente, quantos músicos, né, da dita MPB têm visibilidade hoje? São muito poucos frente à quantidade dos outros estilos, né? E aí a gente tem tomando todos os cuidados do mundo para a gente não resvalar em nenhum tipo de preconceito, né? Para você, por exemplo, gostar de Caetano Veloso, o Caetano Veloso às vezes ele escreve letras, se você não pesquisar, o cara começa, o pintor Paul Gauguin amou a Baía de Guanabara. Quem é Paul Gauguin? Quem é isso? Você tem que pesquisar, você tem que correr atrás, quer dizer, não é uma música para você digerir logo de início, né? Justamente. Eu me lembro até uns 20 anos atrás, na época do CD e do disco de vinil ainda, um crítico escreveu, olha, o Caetano quando lança um disco, você demora um pouquinho para digerir. Mesmo quem gosta. Porque às vezes é algo muito elaborado. Muito, então realmente tem que dar todo esse desconto. E a nossa educação, né, o nível da educação hoje, e às vezes a gente não tem e isso é doloroso. Às vezes a gente não tem um instrumento para poder saborear um determinado tipo de música. Isso é triste, é deprimente. Exatamente. Isso é um outro lado da situação. É um outro lado de uma análise sociológica, né? A gente pode até citar o Bauman, né, que fala da modernidade líquida. Hoje, assim, a música tem que ser ouvida rápido, ainda mais com ferramentas como TikTok, Kawaii, né? Nos primeiros segundos da música você tem que prender a atenção. Então, essa música que é mais da reflexão, que traz referências, uma letra elaborada, é uma modernidade líquida, assim, com o tempo tudo numa alta velocidade, você não vai querer parar para escutar ou querer parar minimamente para pesquisar que o Caetano está usando a referência de uma pessoa lá de fora falando
né, de um arquiteto de Madrid. Claude Lévi-Strauss. Que isso, que esse cara? Pois é. Mas isso é tão rico, né, da música brasileira, e também dá para transpor isso para outra arte, que é a literatura, né, que a gente também admira bastante, né, perde-se muito por esse contexto sociocultural. Da falta do hábito de leitura, né? Falta do hábito de leitura, que também transpõe para a música, né? A leitura passa muito por isso, por referências de lugares, e essas músicas, como você trouxe, do Gil, do Chico, do Caetano, trazem muitas referências. Então você tem que parar para escutar, para estudar. Isso, por exemplo, para quem gosta, é um deleite. Assim, eu adoro. Você toca em barzinho? Toco em bar. Agora é a nossa vez, o Sônia. Qual a música mais pedida? A música que você tem que tocar sempre no barzinho? Pois é, eu tenho me surpreendido, porque aqui em Valadares eu não tenho uma música só que é muito pedida. Eu já tive, claro, cenários de eu estar tocando ali um MPB pesado ali no bar, e a pessoa vinha, toca um Bruno e Marrone, assim, gente, tem nada contra o Bruno e Marrone, mas assim... Mas não ensaiou. Vocês estão vendo o que eu estou tocando, é possível vocês vão pedir um Bruno. Não ensaiei Bruno e Marrone. Não tem nem condição de tocar. Mas a maioria das pessoas pedem músicas muito coerentes com aquilo que eu estou tocando. Então, eu estou tocando ali, toco uma do Tim Maia, a pessoa toca aquela do Tim Maia, você toca. Muita gente pedindo algumas coisas mais novas da MPB também, que eu costumo tocar. E então os pedidos têm vindo coerentes, sabe? Porque a pessoa está entendendo, aliás, você está tocando a MPB, e aí eu também tenho esse critério. Quando eu vou tocar num bar, eu não toco assim, não pego aquele repertório lá do B, do Milton Nascimento, que é uma coisa, quase um estudo musical. Eu pego umas músicas da MPB, mas que são populares, que eu sei que vão ganhar a galera ali, vão tocar um Tim Maia, que a pessoa vai cantar junto, porque eu tô naquele ambiente, muito entendendo assim, quem tá tocando no barzinho, muitas vezes ele vai ser um elemento para tornar aquele ambiente agradável. É diferente quando a pessoa vai num show. Eu vou produzir um projeto chamado Autoralma. Você também estava na bancada quando eu apareci na televisão falando dele. O projeto Autoralma, que eu gravei o DVD lá na Ibituruna de músicas autorais. Aí o pessoal foi lá para me ver. Então lá eu toquei um repertório próprio e músicas bem complexas. Mas aí as pessoas saíram de casa sabendo que iam ver. Casa pra ver isso. Ou seja, vão ver o desconhecido. Eu não sei que música esse cara faz, eu não sei nem se ele toca bem. Não, as pessoas sabiam que ia ser uma música autoral até mais experimental, uma coisa meio jazzística, uma coisa muito louca. E ali eu tinha um espaço para tocar coisas bem complexas. Em alguns ambientes também que eu vou, aí vem a comunicação, eu alinho bem a comunicação, vou tocar Clube da Esquina, aí eu pego Clube da Esquina só e põe Clube da Esquina. E você não tocou a música que o Carlos pediu até agora, né? Qual a música que o Carlos pediu? Olha, que você mais toca no bar. Eu não tenho, eu vou pegar a que eu mais toco no bar, assim, que eu vou falar que mais toco porque ela sempre está no meu repertório. Tá sempre na lista. E sempre alguém pede, por exemplo, Tim Maia, né? Uma música que é uma música muito bonita de MPB que agrada gregos e troianos e baianos. E espartanos. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Por exemplo, uma música dessa é uma música que agrada todo mundo e me agrada de tocar também, né? Então ela está sempre no meu repertório, junto com outras grandes da música brasileira. Igual a gente falou aqui antes do Lulu Santos, sempre tem Tempos Modernos no meu repertório, que é uma música que todo mundo adora, né? Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Só música bonita, né? E como o Lulu Santos ficou clássico, né?
tudo dos anos 1980, 1990, do Lulu, é clássico hoje. É muito clássico, muito clássico. E eu admiro muito assim, a trajetória do Lulu, porque ele é um hitmaker muito acentuado. Assim. Eu estava considerando assim, todas as músicas que eu sei do Lulu, e que são músicas que o pessoal conhece, que são músicas bem sucedidas assim, comercialmente, é um número muito grande assim, de músicas. É muito bacana. O Lulu eu gosto bastante, e ele tecnicamente é um dos grandes guitarristas brasileiros também. Ramon, o processo de criatividade, no seu caso, como é que funciona? Então, a criação musical, para mim, passa muito pela... Eu tenho, geralmente... Você compõe música e letra? Eu componho música e letra, mas geralmente no processo da composição eu separo, né? Geralmente eu pego de alguma situação, eu sou muito ligado à literatura, alguma situação que me inspira, eu sempre faço algum trechinho, anoto no celular, e depois eu venho buscar a melodia que se encaixa. E nem sempre isso acontece, porque eu tenho muitas letras órfãs de melodia e muita melodia que é órfã de letra. Aí às vezes a pessoa fala, mas se você tem a música e tem a letra aqui, por que você não encaixa uma na outra? Nem sempre dá, às vezes aqui a métrica é diferente, às vezes eu tenho uma música que eu quero dar uma questão mais alegre para ela, a letra não é assim, então muitas vezes não dá, mas geralmente eu faço esse exercício separado. Tanto que eu tenho muita melodia hoje, né, que não tem letra, e muita letra que não tem melodia. Mas o exercício da composição, para mim, é um experimento assim, sensacional, porque eu pego desde vivências pessoais até situação que eu vi no jornal, eu falei, olha, isso aí dá interessante. Uma frase que alguém falou, dá para eu desenvolver e criar uma história em torno disso e fazer uma música. Né? E isso tem vários exemplos, assim. Mas você compõe pensando na plateia ou você compõe pensando em si mesmo? Ô Sônia, eu componho, por exemplo, eu já faço, juntando a minha área administrador e músico, né, eu faço muito jingle, fiz muito para político também, faço às vezes para comércio. Então é uma área assim, quando você vai fazer um jingle, você tem que pensar, é quase uma arte publicitária, fazer um briefing e entregar aquilo que o público quer. Na composição, como eu já tive essa maturidade de entender que meu público é um público de nicho, né? Hoje a MPB quem consome novos artistas de MPB acaba, né, não é todo mundo. Então eu sei que é um nicho. Então eu ouso muito me experimentar. Então eu tenho músicas que remetem muito a uma coisa mais experimental, umas letras cheias de referência. E tem algumas músicas que tendem a ser mais populares, porque às vezes eu ouvi uma música, gostei da melodia e vou fazer algo naquela pegada, assim. Eu faço muito isso, né? Eu estou escutando, por exemplo, agora eu fiz um show recente sobre o Clube da Esquina, então estou escutando muita coisa do Clube da Esquina, então eu tendo sempre a criar, usando aquelas referências naquele momento. E aí quando eu estou estudando um repertório para tocar em casamento, ou para acompanhar outro artista, que às vezes eu faço, às vezes eu pego algumas músicas mais populares, eu falo, gostei dessa batida aqui, vou fazer uma música nesse ritmo. Então a composição me traz muita liberdade, assim, eu ouso muito criar na composição, me desafiar, e às vezes o desafio é sair desse lugar comum. Hoje eu faço muitas músicas da MPB e tudo mais, e às vezes fazer uma música mais simples, de 3 acordes, é um grande desafio. Então eu sempre me coloco esses desafios. E se eu fizer uma música de 3 acordes só, como é que eu vou fazer? Estão aí as águas de março do Tom Jobim para provar, né? Não é a quantidade de notas. Né? Mas assim, às vezes é uma música com um acorde simples, né? Eu tento fazer. Então eu vou sempre me desafiando, mas a inspiração vem dos lugares mais diversos, assim. Tem coisas desde mais confessionais, mais pessoais, e coisas que eu assumo, assim, eu líricos do dia a dia, né? Vejo alguém falando alguma coisa, eu falo, interessante, vou pegar isso aqui pra mim. Toca uma sua aí pra gente ouvir, ué? Eu vou fazer uma que ela me levou muito pra festival, foi a música minha que mais ganhou festivais aí, o último festival que ela participou, e eu fui condecorado lá com o primeiro lugar, foi em São Paulo, festival de um clube lá em São Paulo, IP Clube, bem interessante, lá na Avenida Paulista, né? Então foi, né? As músicas assim, chama-se Oscilação.
quase regra, o que alegra se desintegra é fração. Nunca é fase eterna, sempre alterna em função de cada coisa, cada causa, cada pausa, cada Sabe, a felicidade é saciedade e jejum, eterno movimento contra a inércia, convergência, controvérsia. As coisas são como elas são, constante é oscilação, eterno movimento contra a inércia, convergência, controvérsia. As coisas são como elas são, constante é oscilação. É muito Clube da Esquina. É muita referência do Clube da Esquina. É uma música mais legal complexa, demais. Por isso que rodou bastante essa música. E é o tipo da música que você viaja não apenas nos acordes, mas na letra. Quer dizer, então é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, sim, se você vai a um barzinho sabendo que é esse tom intimista, ou você vai mesmo no auditório, um teatro, sabendo já que a proposta é esse tom mais intimista, você vai curtir o show e vai aplaudir de pé. Agora, se você vai para um lugar querendo... Porque hoje, para muita gente hoje, show bom é show que você pula, que você agita, que você chega em casa suado de tanto... Quer dizer, criou-se esse paradigma, né? Que show bom, o cara tem que agitar, tem que pôr todo mundo para pular, senão o show não foi bom. É verdade. Então, assim, a sua proposta, ela é bem intimista, como você disse, né? Sim, sim. Para cativar um público específico. E é importante a gente se achar nesse lugar, né? Porque às vezes porque existe público para esse existe estilo. Público, e você vai fazer um show, aí o pessoal não pulou e tudo mais, mas meu som não é pra isso, né? E às vezes, eu já toquei em banda de axé, por exemplo, e samba, né, que eu faço muito com o pessoal do samba, e aí o objetivo é esse, a galera dar uma agitada mesmo, mas é importante você saber o seu lugar ali, até para evitar frustrações e para você se planejar melhor enquanto artista. Então... E por outro lado, Ramon e Sônia, a gente tem já um público de adolescentes e jovens que estão descobrindo, não é nem redescobrindo, eles estão descobrindo Belchior, estão descobrindo Raul, estão descobrindo Cazuza, estão descobrindo Renato Russo. Justamente. Então isso é bacana também, né? Tem eu já fui surpreendido com alguns pedidos jovens, assim, você falou do Belchior, os jovens, eu estava tocando num lugar, tinha muitos jovens, eu falei, aí peguei umas músicas mais conhecidas, todo mundo conhece para engajar, né, o início, aí depois veio a pessoa e falei, quer ver, vai pedir uma coisa que eu não sei. Aí pedi tu toca algum do Belchior? Eu falei, que surpreendente. Os adolescentes querendo ouvir Belchior. Você tem Belchior na cartola? Tem. Uma que eu gosto muito de fazer no barzinho é essa aqui. Eu faço até em reggae para dar uma animadinha. Geralmente eu faço as adaptações. Sujeito de sorte, eu adoro essa música. Frequentemente eu tenho me considerado um sujeito de sorte, pois apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte, e tenho comigo pensado que Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim eu não posso morrer no ano passado. Não, eu tenho chorado demais, tenho sangrado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso é maravilhoso. Essa frase é muito linda, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso é sensacional. Ramon, como é a experiência de participar dos festivais? Sim, os festivais de música autoral, eles são, sobretudo, assim, um ambiente de muito acolhimento a quem está produzindo música autoral no Brasil. É muito interessante, porque, como eu disse, é uma plateia que vai lá sabendo que vai ter música nova e que respeita esse momento, né, que admira o artista que está produzindo. E, sobretudo, o bastidor é muito interessante, porque a gente conhece música do Brasil todo e consegue criar junto, né? Hoje eu tenho
parceiros de composição no Brasil todo, assim, né? Eu sempre falo, tem até um parceiro de BH que gravou recentemente um disco com a banda do Milton Nascimento, tocando uma música que a gente fez. Eu falei, gente, o cara tocou com o Milton Nascimento, tá tocando uma música minha. Eu ia te perguntar isso agora, se você já ouviu música sua na voz de outra pessoa. Sim, já tive esse prazer. Muito dos festivais, né? E é muito legal essas parcerias que são geradas. Tem um amigo meu que está tocando lá em Portugal, agora a gente fez uma música junto e também está lançando, e a gente se encontrou no festival, depois vamos compor, aí a gente manda um material para o outro, a gente compõe, e aí geralmente eu deixo eles gravarem, né? Eu faço ou a música ou a letra, eu falo, não, grava aí que você... É mais fácil vocês gravarem aí. Eu estou reparando uma outra coisa aqui. Essa boinazinha que você usa, alguma referência a Milton Nascimento, Bituca? O Milton, na verdade, a boina, ela nasce com... Quando eu comecei a tocar, eu falei, gente, eu vou tocar assim, parecendo um nerd, né? Um óculosinho, sem nada. Eu falei, eu preciso de algum acessório, preciso melhorar a minha imagem. Então eu comecei com o chapéu, aí como o chapéuzinho... Aí eu lembro, eu fui num festival e a pessoa me perguntou, você vai tocar samba? Eu falei, não, só porque eu tô com um chapéuzinho, a pessoa só acha que eu vou tocar samba, então tem que mudar. Aí um amigo meu tinha na verdade o tio da minha esposa tinha uma boina, eu falei, deixa eu pôr essa boina aqui. Eu falei, interessante, vou usar. E aí foi muito assim, depois que eu confirmou, eu vendo assim os discos do Milton que usa boina, o Fagner também usa boina em alguns discos, o próprio Belchior, muita gente internacional. Ednardo, maravilhoso, usa boina. A turma da boina. Aí eu falei, vou entrar nessa turma da boina. E hoje a gente tem algumas pessoas. E hoje virou muito na minha marca registrada. Quando eu saio assim pra tocar, eu falo, é um rapaz de óculos redondos. Aí você tem boina, de todas as cores? Tenho uma coleção. Hoje eu tenho uma coleção, cara. Se alguém for dar presente para o Ramon, uma boina. Boina certa toda hora. Assim. Aí tem alguns poucos em Valadares que defendem a boina. Eu falo, a boina, ou você é artista, ou você tem o quê? 80 anos de idade, né? Talvez tenha associado, eu brinco assim. Mas eu gosto muito da boina, que é uma marca minha. Qual dificuldade que você encontra para participar dos festivais? Os festivais hoje, a gente tem duas modalidades, geralmente. A gente tem o festival que é competitivo, né? Que você vai lá, vários compositores, e os melhores colocados ganham uma premiação. E você tem aqueles que são as mostras, né? Que geralmente eu gosto muito de tocar, porque ele não é competitivo, né? Eles te dão um bom cachê para você ir lá e apresentar suas músicas autorais. Então, no início, a dificuldade maior era saber entender esse cenário. Porque antes, assim, não tinha muita informação. Às vezes as prefeituras organizavam alguns festivais, pouca gente ficava sabendo. Então, hoje a gente já tem meios específicos de entender isso. Tem perfis de Instagram que divulgam todos os festivais que estão com o edital aberto. E, basicamente, você tem que ter uma boa estrutura, assim, apresentar bem a sua carreira, apresentar bem a sua música, que você submete, né? Faz uma inscrição e o festival ali, a curadoria do festival vai te escolher ou não. Então, é um processo até simples. O difícil é a gente conseguir entender que existe essa cena. Então, toda pessoa que é compositor que eu conheço, eu falo, cara, vamos para festival, ainda que a gente não ganhe nada, é o conhecimento, tocar. Muitas vezes você vai para festivais, esse último de São Paulo que eu fui, tinha uma banda lá, uma galera que era professor da USP, assim, da parte de música. Então a galera, justamente essa música Oscilação que eu toquei, eles tocaram comigo. Eu cheguei lá, mandei a música antes, aí a banda de apoio era a banda do curso de música da USP. Galera super cabeçuda, assim, fizeram vários arranjos. Então é um prazer enorme, assim, tocar com a galera dessa, que o festival me proporciona, e a galera tocando minha música com vários arranjos, assim. Eu falei, que coisa linda. Então são experiências para o artista, assim, que o festival eu sempre recomendo que as pessoas participem. E aí as pessoas às vezes confundem, mas esse é festival tipo um Lollapalooza da vida? Não, são festivais de música autoral, são diferentes, né? São estratégias diferentes. Mas é muito engrandecedor tocar em festival, assim. O artista Ramon tem patrocínio? Não. Hoje eu trabalho de forma muito independente e trabalho muito com captação de recurso, né? Leis de incentivo, teve a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, a própria Lei Rouanet, que são recursos que estão aí para a gente escrever bons projetos e captar um recurso. Então, eu já tive, para eventos específicos, projetos específicos, eu já tive patrocínio. Mas, assim, enquanto
artista recorrentemente, não. E até por opção, eu geralmente gosto do patrocínio por projeto, porque no projeto eu consigo entregar mais. E aí, como artista independente, eu fico muito, essa vinculação é uma obrigação de ter que expor a marca de todo jeito, pegar qualquer show. Hoje eu consigo selecionar os ambientes que eu vou tocar, escrevo um projeto, chamo as empresas que têm a ver com aquele projeto e capto patrocínio para aquele projeto específico, como foi o Autoralma, que eu citei, né, que foi um projeto de música autoral. Eu convidei outros artistas valadarenses e a gente fez um show, assim, muito bonito, bem gravado, de música autoral. E aí, naquele evento, eu captei patrocínio para aquelas marcas serem expostas ali. Então, é uma estratégia que eu coloquei para me posicionar, assim, em carreira e conseguir conciliar as outras áreas da minha vida também. Tocar violão te adianta no seu processo de compor? Sim, faz toda a diferença, né? Porque o violão é meu companheiro, assim, de composição. Eu nem saberia compor, assim, sem ter o violão. Geralmente, quando eu escrevo uma coisa muito dissociada da música, eu já converto logo no campo da minha produção de poesia, que eu gosto muito de escrever. Aí, algumas coisas que eu escrevo, eu digo, isso aqui vai ficar... Isso aqui vai virar música. E tem outras que vai virar música, isso aqui. Então, o violão, assim, é um companheiro de muito longa data e que é muito parte da minha identidade. Você falou de jingle que você compõe. Tem algum que ficou marcante? Olha, eu fiz para marcas de BH. Eu não fiz aqui regional. Regional eu fiz muito para político, né? Eu falo que ficou marcante porque dos 5 que eu fiz, 4 ganharam a eleição. Então eu falo, então eu fui super bem sucedido no jingle. No mínimo foi pé quente, né? Pois é, eu falei, não. E eu até pensei, da próxima vez eu vou cobrar mais, assim, se a pessoa for eleita, eu vou cobrar um percentual. Coloca no contrato. Colocar no contrato, né? Porque X, mas se for eleita... seria interessante. Ramon, outra música pra gente finalizar. E, Carlos, pede aí, você que é fã da MPB. Tem que ser uma dele, né? Já que ele falou tanto de música autoral, né? Legal. Fazer uma aqui que se chama Desejares, é uma música que também rodou bastante em festival e que o pessoal costuma gostar bastante. Te desejo, pássaros cantando, flores nos sonhos, brilho nos olhos, calmaria no caos. Te desejo, os ventos mais brandos, risos frequentes, tudo que transcende, energia vital. Te desejo, paisagens diversas, instantes intensos, sons e silêncios e um doce lar. Te desejo, belas vivências, a profundidade e a plenitude de ser singular. E desejo morar no seu desejar, desde já ser par para sempre, sem pressa, cientes que não cessa o desejo de estar perto e ao redor. Te ofereço o inverso de estar só. Te ofereço o inverso de ser só. Você compôs essa música pra quem? Essa tem muita inspiração do meu relacionamento com Sabrina, mas o gatilho dessa música foi um amigo meu falando que ele estava iniciando o relacionamento com a namorada dele e falando, nossa, te desejo, sei lá, que os pássaros cantem pra você. Ele querendo falar, eu falei, rapaz, isso aí é interessante. Aí eu falei, vou tentar fazer uma música. Aí eu falei, eu te desejo, pássaros cantando, flores nos sonhos, riso nos olhos, calmaria no caos. Aí eu fui pegando esses elementos, eu falei, vou fazer uma música romântica, mas que chegue mais
mais diretamente. E eu gostei muito do resultado, as pessoas gostam dessa música, é uma música que eu tenho orgulho de ter composto. Ramon, e a gente com muito orgulho de ter você aqui com a gente hoje, tá? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Sônia. Obrigado, Carlinhos. Foi ótimo também. Carlos Albuquerque, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom. Até a próxima. Valeu. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.